passa, né, neste período aí da condicional, né, ele sai depois de 12 anos, né, de reclusão, é condenado, né, e sai, e então a gente o acompanha a partir do início dessa condicional. Então ele é um personagem muito tenso, muito sofrido, muito amargurado, muito isolado, né? Ele se afasta das pessoas, mas curiosamente as pessoas não se afastam tanto dele assim. As mulheres se aproximam, né? Duas mulheres se aproximam, a Mary Kay e a Kiri. Custou no filme para conseguir achar o nome dela, porque o nome dela não é mencionado, né? Ele vai trabalhar, eu entendo que o dono da madeireira, né? Da marcenaria, comenta que ele fez um bom trabalho para o pai dele e por isso ele vai dar uma chance, né? Uma chance para que ele trabalhe lá e parece que ele se identifica muito bem com o trabalho, como a gente vai saber mais adiante. Ele é um bom marceneiro, né? Ele é um marceneiro que gosta do seu trabalho, né? E aí, assim, se aproximam dele também o cunhado, né? O cunhado está sempre perto e o cunhado está perto por uma razão. O cunhado o aprecia por ele o ter aceito, né, na família, sendo que todos da família dele, né, da irmã dele, eram contrários à união por ele ser moreno. Dá a impressão dele ser um latino, né? Então, ele tem um apreço pelo Walter, a partir daí vai dar apoio, está sempre lá visitando, e o Walter recebe sempre meio assim, né? E eu diria que, assim, claro que dentro desse processo tem um papel decisivo, né? A figura do analista, terapeuta, né? A gente não, a gente acompanha esse percurso, né? Que ele começa muito desconfiado, com muita resistência, né? Mas que ele vai indo, me parece que ele vai indo, né? Ele vai caminhando nesse processo, mas eu diria que faz uma diferença muito grande na vida dele conhecer a Kiri, né? Que é a moça que trabalha na marcenaria, né? E ela sofre assédio, é a única mulher lá. Ela sofre assédio, mas ela ela se defende até fisicamente, né? Ela distribui umas bolachas lá quando um cara vem, né? Querer ser abusivo com ela, né? E ele olha aquilo, eu acho que isso causa uma profunda impressão nele, né? Quer dizer, uma mulher que sabe se defender, né? E que sabe impor limites perante um homem. Aí acontece que ela se interessa por ele também, e ela vai almoçar, dá carona, né? E eles acabam se relacionando e ele conta, né? Parte assim, ele conta muito por cima o que tinha acontecido, né? Então, aos poucos a gente vai sabendo o que se passou, né? Eu acho que tem os elementos favoráveis a ele nesse processo, que é a Kiri, o terapeuta, e também o cunhado. Eu acho que o cunhado, contudo, ele é uma presença constante, né? O chefe também, lá na marcenaria, também é alguém que está do lado dele, né? Mas outras pessoas se indispõem, né? A Mary Kay, que é a moça que primeiro tipo dar uma cantada, ela se insinua, né? Ela não chega a dar uma cantada aberta, mas ela se insinua, ela está afim dele, né? Mas ele não está
não quer conversa, né? Ele quer se afastar e ela fica injuriada quando ele começa um relacionamento com a Kiri e ela tenta denegrir, né? Fala, não, ele é um cara que não presta, não se aproxime dele. Ela não sabe nada dele ainda, mas ela vai procurar até que ela acha, né? Das pessoas que também contam contra ele, né? Tem o policial, né? Oficial da condicional que faz visitas permanentes, que trata ele abaixo de lixo, né? É sempre uma coisa irônica, é uma coisa, pessoas como você tinham que estar mortas, não sei por que estão vivas, né? E o que se soma a um lado dele que é de muita culpa, né? Ele traz muita culpa em relação àquilo que ele fez, e não só a atração que ele sente por crianças, né? E ele leva uma questão, né, para o analista dele: quando eu vou ser normal, né? Ao que o analista fala, o que seria para você ser normal, né? Ficar normal, o que quer dizer isso? Ele fala, quando eu puder ver as crianças e para mim ser uma coisa indiferente, normal, ou seja, elas não me provocarem nada, né? Então, por aí vai a história com vários incidentes de percurso, né? Tem aquela janela ali de onde ele observa a escola e um pedófilo, né? Que assedia, que dá balas para as crianças, né? E que ele assiste meio, parece que torcendo até para o lado do pedófilo de início, né? E, bom, eu interrompo aqui até para ouvir as pessoas, aí, se for o caso, eu comento mais alguma coisa. Mas eu gosto demais desse filme, eu vi muitas vezes, acho riquíssimo. Interessante que nos comentários, né? Eu fui dar uma olhada que tinha de comentário a respeito do filme. As pessoas não gostam muito de maneira geral, não. Porque, vamos pensar que era 2004, eu acho que as pessoas esperavam alguma coisa mais incisiva contra a questão da pedofilia. Então, parece que na época, né, os comentários a respeito do filme ficam numa posição mais ou menos assim, como se ficasse muito complacente em relação a questão da atuação do protagonista, né? E que, tá, então, tudo bem, e aí ele. Não é tudo bem, né? A gente acompanha, não é tudo bem, né? Ele tem um percurso muito sofrido e apanha muito, principalmente desse oficial aí da condicional que está o tempo inteiro ameaçando, né? Ele ameaça, né? Estou de olho em você, eu sei tudo que você faz, enfim, quer dizer, eu não confio em você, você não presta, né? É isso que ele está dizendo o tempo inteiro. Então eu fico por aqui e vamos ouvir todo mundo e aí a gente vai comentando. Deixa aqui. Bom, eu também já havia assistido esse filme fazia um tempinho, assisti novamente, né? E acho que foi interessante assistir pela segunda vez, porque algumas coisas me chamaram a atenção nessa segunda vez que eu assisti, que na primeira talvez não tenha tocado tanto, né? Acho que uma das cenas que chamou a atenção é um filme muito bom, né? E assim, tem muitos detalhes que a gente vai observando, né, durante o filme, por isso essa coisa de assistir novamente é interessante. E tem uma cena, né, que após, eu acho que é uma cena
após ele ter tido ali a sessão dele, que ele tá no trabalho, e aí as pessoas descobrem, né, a coisa ali da questão dele gostar de ter atração ali por crianças, mas logo em seguida ele vê a foto de mulheres nuas na, no armário dos colegas, né? Eu achei essa jogada bem interessante, porque o que eu tomei disso foi, ainda que seja crianças ou mulheres adultas, estamos falando de uma condição de objeto, desse outro enquanto objeto, né? Então, isso me chamou a atenção. Assim como uma outra cena que ele tá conversando, no bar com outro personagem, e esse personagem diz, né, que ele se sente super atraído, né, por outras mulheres, que ali fantasia diversas coisas, a roupa que elas usam, né, enfim, as roupas íntimas, e ali ele começa a perguntar, né, o Walter começa a perguntar, né, de como que ele sente, né, esse tipo de atração, né, se ele já teve algum tipo de atração por meninas mais novas, e aí ele já se ofende, né? O outro personagem já se ofende, mas acho que é uma É o jogada. cunhado, é o cunhado. Isso, É exato. que naquela cena ele tá tão à vontade. O cunhado começa a falar que a irmã vai viajar e que ele, quando ela vai viajar, ele gosta, né, de sair. Ele fala: "Você não precisa me contar isso". Ele não quer saber da intimidade aí do cunhado, né? Aí o cunhado começa a falar, tá, tá. Aí o cunhado tá tão à vontade contando que ele pergunta: "E você, né? Você nunca sentiu?" Uhum, Atração, né, por meninas, o cunhado fica muito bravo e fala: se você chegar, acho que é Carla, a menina, né? Se isso. você chegar perto da Carla, eu te mato, eu te arrebento, qualquer coisa assim, né? Sim, eu acho que fica uma linha muito tênue, assim, dessa cena, no sentido de o que que dá para falar, né? Porque quando esse cunhado fala das mulheres, ele também fala de uma condição de objeto. Né, e aí ele falando, perguntando de criança também da mesma forma, então eu acho que é uma sacada boa ali daquela cena, né, e me chamou bastante atenção, assim, essas 2 cenas, né. E Leila, isso que você trouxe, né, assim, dessa coisa do pedófilo, assim, né, dessa coisa de achar que não tá fazendo mal, né, e tudo mais. E aí no livro, né, do Norton, né, o ensaio sobre as pedofilias, ele traz, né, justamente um recorte que ele diz, né, de um caso clínico que ele atende e que esse paciente, em algum momento tem ali algo do tipo: "Não, mas, não causei nenhum mal, na verdade". E aí, né, tem toda ali a intervenção do Norton que diz: "Mas era uma criança, e ele não tinha ali, né, como se defender e tudo mais". E aí esse paciente diz: "Ok, era uma criança, mas sentiu prazer". Ele não sabia, mas sentiu, né, esse lugar, assim, de, assim, eu sei o que eu estava fazendo, assim, e tem toda uma fantasia, enfim, é muito interessante. E acho que antes mesmo disso que o Norton discorre ali no texto, acho que o início, né, do ensaio é muito muito legal no prefácio quando ele diz, né, sobre o que o faz escrever, e aí referenciando um outro autor, ele coloca a questão, né: "Estamos autorizados a falar sobre pedofilia?". Acho que é um ponto, né, enquanto analistas de pensar sobre isso, né, o que que causa recusa, asco, porque também é sobre uma autorização de escutar e de falar do tema. É bem legal, assim. Acho que foram essas cenas aí que me tocaram dessa segunda vez assistindo e fazendo, né, essas relações, né, com o texto do Norton, da própria temática, desse lugar ali, né, desse sujeito que, né, fantasia, né, essa coisa de, né, o ser o mestre ali desse prazer, desse gozo sobre o outro. Acho que tem bastante coisa. É um tema bem denso, mas acho que é bem importante falar. Jéssica, até disso que você falou, me lembrou a cena em que ele está escrevendo e ele está observando, né, o outro homem lá próximo da escola e ele diz, mas talvez as crianças também queiram, né, no sentido de que
desconhece, também desconsidera o que o outro quer, né? Porque ele usa daquilo como uma confirmação daquilo que ele faz, né? Então, acho que diz um pouco disso que tu tá falando, né? Desse caso que o Norton faz a leitura. E esse mal-estar causado não necessariamente pelo desejo dele, mas pelas relações sociais, né? Porque muitas vezes é isso, é essa postura do cunhado que pontua que isso não pode, ou os outros que, bom, mulheres adultas, ok, mas criança não. Então, quanto o maior desconforto está justamente nas leis sociais e desse outro que vê do que dele em relação ao abuso, né, à pedofilia, né? Enquanto ele não vê, porque ele não causa mal, ele não vê isso como algo que possa causar mal a uma criança que talvez não entenda, né? Acho que isso é um ponto que também ele começa, que, né, com a mulher com quem ele se relaciona, ele se identifica porque ele vê que ela foi abusada, a outra criança, ele recua quando ele sabe que ela já, né, sofre um abuso do pai. Então, acho que isso tem algumas relações que faz com que ele se confronte e fique o personagem um tanto quanto culpado, né? Mas eu acho que quando a gente pensa em pedofilia, o quanto é muito mais uma pressão social que oferece uma certa baliza do que o próprio sujeito. E eu acho que isso fica assim um tanto sutil, mas que ele vai trabalhando no filme também, que é interessante a gente pensar, né, quando se trata, né, da perversão e da pedofilia. É interessante também a gente pensar, né, que enquanto crime, né, porque é uma prática criminosa, né, não aceita. É a prática literalmente não aceita nem no meio prisional, né? Tanto que se um indivíduo é preso, né, e se sabe que ele é um pedófilo, ele é eliminado, ele é morto pelos colegas, né, pelos companheiros, porque é uma prática que literalmente não é aceita, né? Tanto que o filme mostra isso, né? Quando a Mary Kay consegue, ela o denuncia para o grupo, porque ela está com muito ferida, né? Se sentindo preterida em relação à outra moça, ele começa a receber ameaças e os colegas vão para cima dele, né? Para bater, para matar. Então, ele fica numa situação muito difícil para permanecer no mesmo emprego, né? Então, enquanto crime não é aceito, né? Embora em não sendo aceito, mas é uma prática bastante comum, né? E assim, o que se vê, por exemplo, do pessoal, eu trabalhei um período na vara da infância, né? Eu trabalhei durante 3 anos na vara da infância, onde chegavam casos variados, né? Negligência, maus tratos, inclusive casos para você fazer análise a respeito de abuso, né? Fazer um laudo a respeito, né? E o que a gente acaba observando, quer dizer, tem determinados perfis do abusador, né? Então tem tanto o abusador que é aquele que é o perverso mesmo, né? Que a criança é um objeto de uso e que, enfim, e o curioso é muito mais comum que seja o pai do que seja o padrasto, porque para o pai a criança é um objeto dele que ele pode dispor, né? Já o padrasto tem uma interdição, o papel o interdita, né? Ele já é um outro personagem ali, então é menos comum que seja o padrasto.
E muito mais comum são as situações onde o abusador ele tem quase que uma cisão. Ele se considera, e em grande parte ele é exatamente um bom pai, vamos dizer, no sentido de ser um pai provedor, um pai que propicia coisas importantes para a criança, mas ele passa como que por determinados períodos onde ele pratica uma atuação, né? Uma atuação onde ele tem esse abuso da criança. E a criança, ela também, ela responde à situação, por isso que é muito difícil, né? A criança poder lidar no seu desenvolvimento com esses abusos, porque aquilo fica também como algo que quase que não aconteceu, porque isso acontece num intervalo dentro de um tempo fora daquele cotidiano, né? Esse é o mais comum e isso acaba sendo exatamente aquilo que é o mais complicado, né? Porque pior que seja, o ataque é o que o Ferenczi descreve, né? Na questão da confusão de línguas. O pai é um, né, amoroso, mas naquele intervalo a linguagem é da paixão, não é? Não é a linguagem da ternura com a qual a criança sabe lidar. E, portanto, a criança ela é acometida por aquele afeto, né, muito intenso que o adulto transmite a ela ao abusar dela. Então, assim, tudo bem complicado. O que quer que seja, né? Por exemplo, no caso do nosso personagem ali, tudo indica que assim, ele ficava muito atraído pelo cheiro do cabelo, né? Então ele acaba reproduzindo, né? Porque essa namorada ela ela é muito solícita com tudo que ele precisa, tanto que ela se submete, né? Ele a submete e ele acaba reproduzindo com ela provavelmente o que era, né? As atuações dele com a irmãzinha, né? Não importa, né, que não tivesse agressão, aquilo era muito agressivo, porque a menina era submetida e usada da mesma forma que a menina que ele encontra no parque, né? A menina vai contando, e à medida que ele vê, mas ele já está numa outra etapa, eu acho, do processo dele, onde ele consegue se colocar no lugar do outro, né? Ele consegue perceber que a menina sofre com aquela. Tanto que quando a menina fala, você quer que eu sente no seu colo? Ele fala, não. Ela, eu não me importo, não. Eu não quero, não quero. E a menina abraça, né? Tem uma coisa, quase que um agradecimento, porque talvez para ela, né? Ela se entende como nesse lugar, né? De ser usada pelo homem adulto. Então, assim, eu acho que o filme é muito ilustra, né, muito bem, e a gente pode pensar nessas possibilidades. Mas, enfim, né, ele consegue ter uma compreensão, me parece, né, e tem um desejo de reconciliação, né, com a irmã o tempo inteiro, só que a irmã não quer, né, se reconciliar com ele. A irmã ainda está muito magoada, né, muito brava com ele. Agora, tem uma cena que eu acho tão interessante. Ele está no consultório. Eu acho que ele está exatamente elaborando essas posições, né? A posição do abusador, a posição de quem é abusado. Ele está no consultório e o terapeuta
vai pedindo para ele voltar para a cena, né? Para ele que ele possa falar sobre a cena. Então, vocês estão, que idade vocês têm nessa cena? Tá, você tem que idade? Onde é que vocês estão? E você ficava excitado? Ele fica muito indisposto de continuar a falar, mas, enfim, ele vai sendo estimulado a falar até que ele diz, aí, quando eu já tinha, né, 11, 12 anos, né, enfim, a casa era pequena, o espaço era pequeno, mas quando ele abre os olhos, o terapeuta está do lado dele, ele fica desesperado, né? Ele fala: O que você está fazendo aí? Ele fica muito bravo, volte para o seu lugar, né? Porque ele se entende no lugar, no lugar do indefeso, né? Eu não suporto que alguém fique atrás de mim, ele fala, né? Então, eu acho muito interessante, né? A Jéssica falou das sutilezas, né, que a cineasta vai colocando na cena. Eu acho que essa é uma coisa bem importante, né? Porque ele consegue perceber algo, ele consegue estar num outro lugar naquele momento, né? Ou seja, no lugar do indefeso, né? O outro é que tem poder sobre ele. Então, eu acho muito interessante e meio decisivo aí nesse percurso dele, né? Mas é isso. Acho que eu só queria comentar que eu achei muito interessante a amarração que eles fizeram com todos os personagens, né? Acho que nem a Leila estava falando no início, que eles não deixam muitas pontas soltas, né? Tudo ali é tão cheio de detalhes, né? Que vai sendo mostrado ao longo do filme, né? Que faz até sentido do porquê aquelas relações acontecem, né? Da forma que acontecem. Tipo, não acontece com a primeira mulher que tenta fazer a investida, mas acontece com a outra, né? É, eu achei muito interessante isso. Eu gostei muito do filme também, tanto quanto do primeiro, né? Apesar de serem histórias completamente diferentes, eu acho que tem aí também uma sensibilidade, uma riqueza em detalhes que torna assistível, assim, né? Você fica até intrigado com a história, enfim, você mergulha ali dentro, né? Na vida desses personagens. Hoje eu tô aqui de intrusa, gente. Assim, sem muitas colaborações. Eu tô um pouco inapta a fazer qualquer tipo de comentário. Eu não assisti o filme, eu não consegui ver ainda. Tá, me programei para ver no final de semana, mas assim, estou de curiosa para fazer parte da discussão, mas sem poder colaborar muito para além, porque não faço ideia de qual o enredo para além do que a Leila veio pontuando. Mas disso que a Jéssica falou e da comparação que ela trouxe, né? Que o filme coloca do objeto, tá, é uma pedofilia, é uma criança, mas e os outros objetos? E a mulher nua que tá ali de foto? Em que momento que passa a ser aceitável? E por que que socialmente a gente determina alguns algum grau de que tá tudo bem, outro que não tá tudo bem? Me remeteu a um outro caso que a gente estava discutindo, de um outro espaço que eu frequento de psicanálise,
E era a discussão de um caso onde a vítima de abuso era uma criança, mas em tese ela foi abusada por uma outra criança, porque o cara não tinha completado a maioridade. Ele estava com 17 anos. Então, ele é legalmente tido como uma criança. Mas até que ponto ainda não é uma relação de objeto? Até que ponto? Porque que socialmente, criminalmente, tá tudo bem. Não vamos fazer nada a respeito além de encaminhar para uma terapia, de buscar uma ajuda profissional, porque ainda é criança. Então, quais são os padrões morais que a gente, como sociedade, vai estipulando para as coisas? Porque se a gente for ver, a relação de objeto tem tantos espaços, em tantos contextos, e a gente vive, convive, e a gente não dá o nome de um traço perverso, é só uma relação. Que tá tudo bem, todo mundo faz. Mas será que tá tudo bem mesmo? Funciona? É, não sei se é benéfico a palavra, mas dá para se construir algo ali, desse lugar? Agora, do ponto de vista, né, claro que 17, um rapaz, né, 17 anos, né, que abuse de uma criança, um rapaz de 17 anos, ele fisicamente, ele pode até ser, vamos dizer, a gente pode questionar, né, qual o grau de compreensão que ele tem, mas ele já é um adulto do ponto de vista físico, né? Agora, evidentemente, a gente constata, né, que entre os abusadores, né, eles têm no histórico situações de abuso, eles foram vítimas, né? Então, é um circuito que se propaga, né? Então, evidentemente, a gente tem que considerar que é algo realmente indesejável, vamos dizer, do ponto de vista de que é um evento trágico se isso ocorre na vida de uma criança. Isso pode ocorrer de várias formas, seja com agressão, constrangimento ou mesmo sedução, né? No filme, né, o Candy, né, ele dá um apelido para aquele pedófilo que fica ali na porta da escola. Ele agrada, né? E ele não é um cara feio que vai assustar as crianças, né? Ele oferece doce, então ele vai fazendo uma ligação até que ele leve a criança, né? Com ele. Ele faz primeiro uma ligação ali, né? Então, acho que são, eu diria assim, nas situações de avaliação de vara da infância, são os casos mais complicados, são os casos mais pesados que se tem que lidar, né? São os mais complicados. Tem outros muito ruins, negligência, maus tratos, né? Que estão sempre aparecendo, mas os de abuso sexual, eles abalam muito, né? Porque eles são mesmo muito graves. Eu acho que aí a gente... Eu não consigo ver com uma relatividade, né? Relativo, não estão no mesmo plano, né? Até porque, por exemplo, se a gente pensar, né, de que uma pessoa adulta é submetida, né, a um abuso, é ruim, porém aquela pessoa adulta, ela já constituiu, né, ela já atingiu a sua maturidade emocional, a criança não. Então isso vai formar uma marca que é indelével, né? Eu diria que não tem muito conceito, ela vai ficar com aquilo e isso na melhor das hipóteses, se for tratado, melhor, né? As perspectivas são mais promissoras. Agora,
Caso contrário, há uma alta chance de que ela reproduza isso como um circuito, né? Porque ele não se elabora, então ele se reproduz, né? Pela identificação com o agressor, é por isso que se reproduz, né? Não tem como elaborar. E eu acho que tem uma coisa, né, assim, disso que você comentou, Leila, do Ken ser um homem bonito, né, enfim, ele não faz necessariamente um mal, né, assim, à primeira vista. Mas eu acho que é justamente, né, por isso é tão difícil, né, e tá mais próximo do que a gente imagina, né, o imaginário popular traz muito a figura de um sujeito, assim, muito monstruoso, né, mas na verdade não. Não, não todos, né? Claro. E acho que tem uma distinção, né? Assim, do abusador, do pedófilo, né? Porque o pedófilo, ele não tá interessado em necessariamente fazer uma cena ali de crueldade. Ele vai por outra via, né? Ele vai pela via de, né, alienar, assim, com essa criança através de um afeto, através do infantil mesmo, né? Assim como na cena, né? Ele percebe muito bem a menina, ele elogia, ele diz que ela tem uma beleza rara, né? E é curioso, né? Porque Compara com o pássaro, né? Compara com o pássaro. isso dá um lugar diferente para ela, né? Assim, ele notou aquela beleza, olha só, né? Assim vai indo. Acho que isso fica confuso, né? Imagina até para a própria vítima, porque sofreu o que sofreu, mas não era uma pessoa ruim, né? Assim, não causou um mal. É difícil, assim, essa cena acho que de vivenciar isso, né? Assim, porque não foi de uma extrema crueldade, mas teve sofrimento. Acho que é bem complexo isso, de Sim, ambos os lados, né? Desse sujeito ali que faz a cena, do sujeito que vive isso. sim. É bem complexo, sim. É pensar o seguinte, né, gente, que essa questão da criança, né, o Freud foi o primeiro a trazer essa ideia da sexualidade infantil, né, que a criança, né, tem uma sexualidade, né, mas não é o sexual, né, no sentido anatômico, né, mas esse lugar da construção das suas das suas satisfações, né, dos seus prazeres, que é a questão pulsional, né? Então, desde a infância isso se coloca, né? E também como que a criança vai se dando conta disso, né? E como que ela vai tomando essa satisfação, né? E regulada sempre pelo adulto, né? Pelo outro que vai ali, bom, interditar, né, no sentido de estabelecer os limites. E o Freud tira a criança dessa ideia que a gente tinha, e que até hoje ainda é dominante, que a criança é um anjo, que a criança, né, é pura, né, essa coisa da pureza, né, mas que não, bom, somos, nosso lugar é sempre um lugar sexual que tem a ver com o prazer, com a satisfação, né? Agora, como que cada um vai lidando com isso, né? Como cada um vai podendo construir e também usufruir, né? Mas a gente tem que pensar na questão das interdições, né? Quem é que está interditado, né? Vamos pensar, né? A gente volta a totem e tabu, né? As mulheres do mesmo clã, né? Estão interditadas, estão proibidas, né? Então, há ali uma barra, que é a questão do limite, que é a questão da castração. E que a criança também está colocada nesse lugar, né? Quer dizer, é o fora, né? As mulheres do outro totem, né? Quer dizer, do outro clã, que você pode ter prazer, né? Que você pode aí escolher,
né? Então, tudo tem a ver com a interdição, né? Com essa questão da barra, da castração. E aí a gente pode pensar no filme que ele aborda, porque justamente existe uma lei que é a lei jurídica, que é aí toda a questão do crime, né? E existe a lei simbólica, que é a lei que a psicanálise opera, né? Essa questão da interdição. Tu vê, ele comete um crime e paga pelo crime, né? Vai ser preso, enfim, e o filme vai retratar essa saída dele, né? E como que a sociedade toma essa questão da ressocialização, né? Dessa, eles chamam ali, né, essa, acompanhar, né? Quer dizer, é todo um trabalho de controle, né? Para a psicanálise, não existe ressocialização, né? Quer dizer, ou o sujeito é submetido, né, castrado, e por isso ele é civilizado, né? Ou é preciso civilizá-lo, no sentido de colocar a barra, né? Então, para a psicanálise não tem essa ressocialização, né? Na verdade, ele nunca foi civilizado, né? No sentido de estar sendo ali interditado, né? E o que que é essa barra? Justamente a barra desses desejos incestuosos, né? Esses estão barrados. O que acontece ali na questão do personagem do Kevin Bacon é que justamente ele tem a ver com as fantasias, né? Quer dizer, o sofrimento é com as fantasias, né? E para a psicanálise tem a ver com isso. Todos sofrem das fantasias. A questão é que como cada, pensando nas estruturas, como cada estrutura vai ter o seu encaminhamento para essa fantasia, né? Então, me parece que o filme é rico porque ele vai mostrando justamente essa ambiguidade do personagem do Kevin com relação às suas fantasias, entende? Essa coisa de realizá-las, de ir para o ato, ou não, né? Quer dizer, e ali, o que justamente ter a fantasia não é o problema, tá? O problema é isso ir para o ato, né? E ali o filme fica mostrando todo o tempo justamente o que ele vai fazendo para ter que se haver com isso, né? Quer dizer, pagou, foi para a prisão, mas tem que dar conta ainda, porque o agente está acompanhando, ele tem né, tem um analista, toda coisa de controle, mas a vida ali vai apontando, vai colocando ele em questão, né? Da sua fantasia, do seu próprio desejo. Ele acaba se envolvendo, né, com a personagem, com a mulher, que justamente tem uma questão de identificação, né? Ela também foi abusada na infância, né? Ela também sofreu abuso, né? E, enfim, a adolescente, né? O pai é abusador, ou seja, é a questão do inconsciente, né? Essa coisa dessa busca e das identificações. Isso que a Leila trazia, essa questão da compulsão, repetição, né? Há ali todo um jogo, né? Que tem a ver com o próprio desejo. A questão é que ele está numa guerra, numa briga entre ir a cabo com a sua fantasia ou ficar, levar essa fantasia num outro nível, que seria na questão, pensando no tratamento, né? No tratamento psicanalítico é justamente encaminhar. Ele possa ter que se haver com essas fantasias e fazer um encaminhamento, que não a atuação, né? No sentido de ir para o ato, né? A gente tem que pensar que, olha só, como é que a psicanálise entende essa lei, né? Quando a lei, quando essa, quando a barra ela é simbólica, né? Quando a lei é simbólica,
ela permite que o sujeito tenha atos reais, no sentido de tocar a vida, de poder viver no mundo civilizado, no sentido de estar barrado, né? Agora, quando a barra, né, quando essa castração é no real, esse controle, né, os atos são simbólicos, né? E aí é que o sujeito faz ato simbólico, né, que é a questão de, por exemplo, matar por causa de um tênis. Não é o tênis, né? É justamente tirar do outro o objeto de gozo, né? Então, é isso que nos permite aí poder fazer essa relação também com a lei, né? Como que essa barra vai poder organizar o sujeito. Mas que tudo se trata justamente da fantasia. E aí que eu acho que a gente pode pensar o lugar do analista, né? O lugar do analista que não é esses casos, né? Porque você não pode cair na questão moral do crime, né? A neurose, a psicose e a perversão são saídas do sujeito frente à castração. É a forma como ele conseguiu se virar no mundo, entende? Não tem melhor ou pior no sentido, né? É a mesma coisa que a questão da psicose, né? É uma saída, né? Então, para o psicanalista, né, primeiro, essa coisa de se autorizar a escutar esse tipo de sintoma, né? O quanto ali o analista não, a pessoa do analista não está ali, né? Porque, como diz a Leila, é algo extremamente agressivo, né? Violento, né? Como abster, né? Fazer essa suspeição para poder oferecer um lugar de escuta, para que ali ele possa fazer outra coisa com essa fantasia, que não seja justamente essa compulsão à repetição dos atos pedófilos, né? Porque, claro, a justiça vai barrar porque é um crime, né? A questão da psicanálise é poder fazer a castração para que ele possa fazer outra coisa com isso, né? De novo, é dar conta do seu sintoma, né? É dar conta do seu sintoma. Porque pensa lá na questão das histéricas da fantasia, lembra lá do caso Dora, né? É toda uma questão com a fantasia, o que que o sujeito vai fazer com isso, né? O nível de sofrimento, né? Então, para nós, na psicanálise, a gente vai estar trabalhando com o mesmo princípio, só que as fantasias são de outra ordem, né? Que vão bater justamente nos desejos constituintes, né? Do sujeito, né? Pensando em Freud, que é a questão do incesto e o desejo de morte, de destruição do outro, né? Então, isso está lá, né? Pensando na neurose foi recalcado, né? Mas os desejos estão lá. Talvez o que mais assuste na questão do perverso é porque justamente ele vai a ato, né? Ele vai realizar a fantasia, né? Só que ao realizar a fantasia, ele se dá conta que não é suficiente. E aí a compulsão, a repetição, né? De poder buscar. Por quê? O grande problema, né, segundo Freud, é justamente você realizar o desejo. Porque ao realizar o desejo, você encontra a morte simbólica, né? Então, o que fazer com isso? E o filme é muito rico porque ele vai mostrando o personagem, né, todas as questões que ele vai se recolocando quando ele volta para o social, ou seja, né, ele vai ter que se haver com o cotidiano, né? E de novo com as escolhas. E ele acaba escolhendo, não é? Uma mulher que também tem ali algo, né, de seu próprio sintoma.
né? Acho que a Leila colocou muito bem, né? O filme vai colocando, cada, não é aleatório, né? As cenas, né? Os personagens, está tudo imbricado ali, né? Entende? E como você disse no início, né? Claro, talvez o pessoal esperasse um filme de rechaço, né? Mas o filme traz algo do humano, né? No sentido de que é isso, né? As questões e a ambivalência, a questão, né, da ambivalência, do quanto o sujeito sofre com os próprios desejos, E né? o interessante é que não Então, termina tudo 100%, ele termina dentro do processo, né? Ele vai, a irmã até topa vê-lo, mas não dá certo, o encontro é um desastre, a irmã tem raiva, né? E a namorada tá lá como uma retaguarda. Eu achei que ela assume, né, um papel muito importante ali. E quando ele volta para contar, né, ele fala, não deu, como é que foi, né, o encontro com a irmã? Não foi bom, ela ainda está com muita raiva de mim. Ele falou, bom, mas tem que dar tempo ao tempo. Ele fala tempo, né? Como que, enfim, as coisas têm um tempo mesmo, né? Ele falou, e o que que você achou disso, dela ainda ter raiva? Ele disse que eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala como que, enfim, ela tem razão, né? Ele dá razão a ela está certa, é isso, né? Então, acho que ele termina com uma compreensão, né? Uma compreensão a partir de dentro, né? Não uma coisa estereotipada, e que é muito legal, né? Ele termina dentro do processo ainda, né? Com tempo de trabalho pela frente, eu achei, né? sei que essa questão da responsabilidade, né, diferente da culpa, né, porque a culpa tem a questão da expiação, né, e a pena jurídica tem muito a ver com isso, né, é a parte expiatória da coisa, né. E a questão da responsabilidade é uma outra pegada, né, tipo assim, você tem que se haver com o próprio sintoma, né, e bancar, no sentido de ter que dar consequência aos atos, né, e se responsabilizar. Porque ali ele reconhece que, bom, ela está no direito dela, né? Tipo assim, e que bom, mas ela, né, é o tempo, ou seja, ele aposta, né, de que a coisa possa mudar, no sentido de que ela possa rever a sua própria posição, né? Que me parece que é que nem o dono da marcenaria, né? Numa das cenas iniciais ali que ele diz, né? Olha, eu só trouxe você porque meu pai, você trabalhou para ele, né? E tipo assim, é uma aposta. Interessante isso, né? Eu acho que é disso que se trata, né? É uma aposta, né? E que existem riscos, né? Como ele também está arriscando ali com a irmã, né? Ele não tem garantias, né? Mas ele está dizendo, tempo precisa, né? Vai ver, quem sabe. Então, Mas eu queria comentar desses personagens tão bem colocados, né? Esse policial que ele é repulsivo, né? Pelo menos ele tem uma presença assim meio abjeta, né? Sempre repulsivo, sempre apostando contra, né? E ele faz um retrato, eu acho que é interessante, bem desse lado da sociedade, né? Preconceituoso, né? Ele é um monstro que tem que morrer, bandido bom, bandido morto, é mais ou morto. menos isso que ele representa, né? E eu acho que num determinado momento ele está levando, né, para o analista que ele, mas eu ainda estou seguindo as meninas. Ele fala, não, mas você está trazendo aqui, portanto, né, você está testando, né, exatamente aquilo Uhum. que você sente no contato com elas. Mas tem a penúltima visita do policial. Tem uma coisa que eu também achei muito interessante, que ele fala de uma criança que foi assassinada, né? Foi estuprada, Uhum. foi
sequestrada e foi assassinada e foi dividida ao meio. Ela foi encontrada, né? E aí ele fala dos outros policiais. Ele fala assim: olha, eu vi caras durões, né, chorarem, né? E, e eu achei muito interessante porque assim ele também está falando, é um cara que parece absolutamente Uhum. insensível, né? Que tá só para punir e apostar contra, mas ele fala do que eles têm que viver também, né? Nesse papel, né? De, enfim, aplicar a lei, né? De estar só que aí ele fala para ele, né? Então, aí eu acho que pessoas como vocês são monstros que deviam estar tudo morto, não sei o quê. E é a partir daí que ele vai atrás da menina. Até aí as coisas estão mais ou menos sob controle. Eu diria que é assim, é isso que eu sou, então sou isso mesmo. Ele se desorganiza, rasga todos os escritos que o Uhum. analista tinha estimulado a escrever, né? Escrever, e aí que ele vai para o parque, mas ainda assim ele consegue, né? As coisas já estão num outro momento, né? Ele já tem uma melhor condição de interdição, né? Eu acho que é isso que acontece. Mas Sim. eu achei interessante. Eu só não gostei de uma solução, a solução que ele Hum. acaba espancando o outro pedófilo, né? E ele acaba arrebentando a cara dele, não pode. E aí me parece que o policial entende que foi ele que bateu, né? Que deu a surra no outro Hum. pedófilo e, de certa forma, comemora. Ele não vai poder denunciar nada, né? Porque ele ficou com a mandíbula. Então, assim, eu acho que aí deu uma deslizada, né, nessa parte. Mas, de resto, eu achei, assim, tudo Mas muito é bem interessante, ali colocado. ele vai pro ato, quer dizer, ao bater no pedófilo, entende? Ele não bate nele, entende? Quer E dizer, eu queria. né, ele está tá destruindo o outro, né? Não É, está aí, né? Não é ele, entende? Essa coisa de bater, né? De poder ali também jogar toda a questão da própria violência, né? Porque antes de você, Pedro, só queria fazer uma referência que a Leila trouxe a questão do agente, né? Toda essa Uhum. persona, né? Violenta e tal. Eu também tenho um filme, não sei se vocês já assistiram, que em português ficou Risco Duplo, né? Que é com o Tommy Lee Jones, né? E com a Ashley Judd. É um filme muito interessante também, porque o Tommy também é um agente, né? E ele então fica responsável em acompanhar depois, né, a Ashley, a personagem da Ashley, e ele tem todo esse mesmo postura. padrão, Uhum. essa postura de que não tô nem aí para você, você é um lixo, né, no sentido, né, de e no decorrer do filme, como ela não é a responsável, né, no sentido que ela estava pagando um crime que ela não cometeu. O filme vai mostrando essas nuances, né? E o quanto ali ele também vai apostando nela, no sentido de ter uma dúvida, né, em relação ao que ela seria capaz, né? Entende? Então, mas essa é interessante, essa postura. E que justamente o cara que escolhe um negócio desse, né, não é, né, não escolhe aleatoriamente. Tem toda aí uma questão da lei, Sim, né? sim. Eu me lembro que eu fiz consultoria lá no Sul também, para o fórum, né? E a gente acabou dando uma assessoria para o presídio municipal. E lá em São Leopoldo, não sei se vocês conhecem, mas o presídio é no centro da cidade. E quando foi construído, acho que eles não achavam que a cidade fosse, Fosse né, crescer tanto. fosse crescer. E o presídio fica numa avenida principal, no centro. Nossa. É muito hilário, assim. E pequenininho, assim, né?
E eu me lembro que quando eu fui dar consultoria, a juíza, numa das conversas, ela interrogou. Ela disse assim: eu não entendo o que acontece quando os agentes, né, os agentes penitenciários, eles se tornam criminosos, né? E é genial isso, porque justamente é uma linha muito tênue, e justamente ele se torna justamente para não embarcar, né? Quer dizer, ele fica aí barrado pela lei, né? Mas aí é justamente, tem pessoas que né, justamente essa relação ali, né, é só um engodo, né, que justamente ele vai fazer parceria, né, com o bandido, né? Então, essa questão desse jogo, né, desse gozo, né, perverso que se estabelece. Pode falar, Pedro, desculpa, eu tava, peguei aí a... Imagina. Eu estava querendo comentar essa cena e aproveitei que a Leila acabou comentando também, porque eu acho muito interessante. Para mim, quando ele agride o outro pedófilo, é quase como, para mim, é quase como se ele pagasse uma dívida com esse policial, né, que para de pegar no pé dele a partir do momento que ele entrega o outro, né? Porque se não fosse aquela agressão, talvez aquele outro abusador nem teria sido pego, né? Ele já era foragido de um outro estado, enfim. E aí eu acho que por isso eu achei super interessante essa cena. E o filme mostra uma outra saída, né, para o personagem principal, né, que diferente do outro que né, estava foragido e continuou fazendo a repetição ali, sem um tratamento, sem saber com a lei. Já o personagem principal, apesar das dificuldades que ele tem ao longo do filme, né, apesar dessa fantasia e tudo mais, ele consegue uma outra saída, né, que é entre um relacionamento, enfim. Então, pode falar. Não, 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 eu acho que tudo isso eu concordo com isso, eu É, concordo que ele começa, porque no início ele não o via, né, como tão, quase que ele apostava nele, olha lá, o uhum, Candy marcou um ponto, né, ah, mas a criança foi embora, tal. Ele fica meio surpreso quando o menino entra no carro. Quando ele vê o menino saindo do carro à noite, né, depois dele ter voltado e ter passado por aquela outra situação com a menina, ele fica enlouquecido e arrebenta com o Candy. Literalmente, eu achei que até ia matar a primeira vez que eu uhum. assisti. Mas, enfim, ele teria outras maneiras de poder. Ele poderia ligar imediatamente para a polícia. Eu Olha, fiquei eu pensando estou vendo nisso, aqui, né, mas eu fulano. acho que não iam acreditar nele. Eu fiquei torcendo o filme Pode ser. inteiro para ele denunciar, né? Mas Sim. porque o policial também vai lá na casa dele e fala: "Ah, você não tá sabendo de nada, né? Bate com a sua descrição". Na Então, tua janela aí, né? o policial o tempo inteiro querendo incriminar ele, né? E aí eu sinto que o policial só passa a ver ele de uma outra forma quando ele agride o É, outro abusador, é. né? Mas isso que vocês comentaram também, né, de que quando o policial e a equipe de trabalho continua enxergando ele apenas como um abusador, é quando ele se coloca nesse lugar e fala, ah, então é isso que eu sou É mesmo, isso que eu então sou mesmo, eu vou deixa atrás da eu. menina. É, isso, assim. E que essa questão da alienação, né? Essa coisa de ficar à mercê do outro, né? De colar nas palavras do outro, né? E aí, tipo, de poder reiterar, né? A condição dele, né? E aí eu acho interessante poder, alguns autores até fazem uma relação com uma metáfora do Chapeuzinho Vermelho, né? Que é a Ai, é questão lá muito, da, muito legal, né? né? Muito legal. Da Hum, vovozinha com a criança que diz, ó, vai no caminho e não sai, não desvia, né? O desvio sim, aí, você corre o risco e justamente a criança faz o quê, né? Vai pegar o desvio para ver no que dá, né? Mas essa coisa da relação do lobo e do caçador, né? Que me parece que essa é uma das cenas, né, finais ali, que é essa coisa dele sair dessa condição de lobo, no caso do personagem, né, do Kevin, e justamente caçar,
o outro, né? Caçar o pedófilo, né? E tirar a Então, a menina viva, alternância, né? A menina sai isso, viva, né? sai viva, essa Sai viva. alternância, né? Troca sai de uma posição de lobo para o caçador, né? Agora, é, a fantasia é constituinte, né? Então ele vai ter que sempre se haver com isso, né? Então é diferente da psicologia e da psicologia comportamental, enfim, que acha que vai mudar comportamento, enfim, que vai, né? A psicanálise vai apostar que, bom, como ele vai lidar com o próprio sintoma. Ele é responsável pelo próprio sintoma, né? O que que ele vai fazer com isso, né? Entende? Como a cena ali com a irmã, né? Olha, realmente, ela tem razão, mas quem sabe, né? Vamos apostar que com o tempo, né? Então, eu acho que essa coisa de você também, ele também faz apostas, né? E, inclusive nele, né? Quando ele ataca, né? O outro pedófilo, enfim, entrega, né? Ele está dizendo, olha, eu não estou identificado com ele, né? Mas estou aí do outro lado. Isso. E quando você está falando da lei simbólica, né, e da lei social, né, do crime, é interessante, né, porque eles colocam um terapeuta, um analista, alguém ali para fazer essa escuta e que promove uma certa mudança porque ele se põe a fazer uma reflexão, né? Primeiro ele diz, eu não vou fazer escrita nenhuma, porque é uma baita bobagem. E depois, no final das contas, como ele se defronta com muita coisa e vê aquilo pela janela, e ele também não por acaso vai parar na frente de uma escola para morar, né? Porque ele também vai se confrontar Uhum, com o desejo, porque não é por acaso, né? Não é uma escolha que ele uhum, faz. Mas acho que traz muito do que a gente vê também do número de reincidência desses crimes. Quer dizer, a cadeia, cumprir uma pena, não é suficiente. Né? A gente vê a reincidência é muito grande, principalmente quando se trata de casos de pedofilia, de abuso. Né? E por mais que tenha toda essa repressão social e essa visão social, né, de que é uma coisa absurda e monstruosa, mas não dá o encaminhamento dessa fantasia para esse desejo, né? Ela simplesmente barra por um sim. tempo, porque ele está proibido de sair, mas a fantasia continua ali inalterada, né? No sentido de que ela vai para ato assim que ele tiver uma nova oportunidade, né? E que é a diferença que ele propõe nesse filme, né? Do tipo, tem uma escuta e ele ali se propõe a, também, né, a se debruçar sobre a questão que muitas vezes quando a gente vê, não acontece, né? Quando eu também estive no CREAS, não vê isso. E do laço perverso também, às vezes, de um pai abusador com a mãe, por exemplo, que é conivente com a situação, né? Uhum. Então, o quanto isso também se sustenta e nem sempre, eh, quase nunca, né? A lei em si, criminal, ela é suficiente para dar conta disso, né? As pessoas E, têm e- e não é, né? E não é porque justamente, claro, aí que tá, são leis diferentes, né? E que vão ter efeitos diferentes, né? A própria lei jurídica, essa coisa da expiação de pagar a conta com a sociedade, de ressocializar e voltar para o social, né? Como se estar privado de liberdade fosse suficiente para fazer com que o sujeito tivesse uma outra forma de lidar, né? Um novo arranjo aí, né? A psicanálise justamente aposta de uma outra lei, né? Que é a lei simbólica e principalmente essa questão da escuta, isso que vai fazer diferença. E isso não é só no caso, né? O Lacan que abre, né, para a escuta da psicose, da perversão, né? A diferença de uma escuta em qualquer um dos casos, né? Tentativas de suicídios, enfim, essa coisa de ir ao ato, bulimia, né? Anorexia, as toxicomania, enfim, essa coisa de ir ao ato, né? O quanto aí o efeito de uma escuta permite que o sujeito faça outro arranjo, né? E não mude no sentido de que aquela fantasia é constituinte, né? O sintoma é constituinte, né? Agora, o que que ele vai fazer em termos de se rearranjar com isso, né?
Essa é a aposta da psicanálise, que ele possa fazer outra coisa com isso, né? Um novo arranjo, a partir de uma escuta, e não de um procedimento, né? Faça isso, depois aquilo, enfim, né? Não tem garantias, é uma aposta, né? É, e o Lacan alertava, né, com relação ao atendimento de perversos, né? Porque uma análise poderia deixá-los muito mais afiados, mais perigosos, né? Entende? Então, é uma clínica desafiadora, né? No sentido de como aí estabelecer uma castração, uma barra para que o sujeito possa se reorganizar. Porque nós não entendemos, né? Pensando na primeira clínica, assim que tem a estrutura, não tem como mudar de estrutura, né? Então, tu não vai transformar um perverso em neurótico. Não vai, isso não existe, né? Entende? A estrutura está ali, ele vai ter que se virar com isso. A questão é não ir para o ato, né? De barrar o ato. No caso da segunda clínica, é o sujeito ter que se haver com um sintoma, né? Por isso com TH, né? É um sintoma, é isso, não tem o que fazer, não vai mudar, mas ele vai ter que se responsabilizar. O que que ele vai fazer a partir desse lugar que ele ocupa no mundo, que é um lugar do sintoma, né? Tipo assim, é isso. Ele tem ali uma amarração, né? Tem algo que o constitui e que, bom, não tem como tirar do jogo, entende? Não tem como dizer esse perverso se tornou um cara bonzinho. Não, né? Não se trata disso. Agora, ele vai dar muito trabalho, vai ter muito trabalho para ter que arranjar um outro arranjo mesmo para poder, né? E aí também toda uma questão social, de como que a sociedade também vai lidar com isso, né? Como uma grande aposta, né? Por que que todo esse rechaço? Porque tem a ver ali, em algum momento, uma identificação com o próprio desejo, né? Só que está recalcado, né? Então, me parece que são vários trabalhos aí, né? Em termos de o quanto a sociedade também tem que repensar como que ela vai lidar, não só com os pedófilos, mas pensar com os ex-presidiários, né? Quando né, volta para, né, essa reinserção, né? Essa reinserção social. Agora, não esqueçamos, nós temos um caso agora que explodiu semana passada, né? O caso lá do rapper americano, do Didi, né? Que escancara, né? Tipo assim, muitos famosos, né, que participavam das festas, enfim, e que pode não ter participado ativamente da festa, mas eram coniventes, né? Então você veja o quanto aí esse gozo, né, da perversão, pensando aí com crianças, né, menores de idade. E no caso do Didi parece que é tudo, né? Porque não é só criança, adolescente, adulto, mulheres, né? Enfim, né? Não só mulheres, mas também homens, né? Prostitutos, prostitutas, enfim. Então vejo que é algo, né? Tanto é que eles prenderam e não aceitaram nenhuma fiança, né? Foi interessante, né? Eles ofereceram 30 milhões para ele sair, responder em liberdade, e eles barraram, disseram, não, ele é realmente uma ameaça à sociedade, quer dizer, essa é a função da justiça, né? É a função da justiça, que é justamente barrar e proteger a sociedade, né? A função da psicanálise é outra, né? É justamente aí oferecer uma escuta a partir da demanda, né? Não adianta também achar que o analista vai escutar sem demanda, né? Se o sujeito também não tem demanda, não tem o que fazer. Isso a gente discutia até semana passada também, quando a gente falava, né, lendo o texto do Norton, inclusive, né, do livro
Nem todo mundo não tem demanda, que o perverso nunca tem demanda, que o perverso nunca vem para análise, né? Dizendo, não, às vezes vem, né? E nós estávamos discutindo isso também. Tem toda uma visão. O perverso nunca tem culpa, nunca sofre, nunca, né? E agora a gente está, né, falando do quanto a justiça também toma como uma saída, né? Então, você até vai, mas você precisa ir para uma terapia atrelado, no sentido de que, como se, entre aspas, garantisse alguma coisa, né? Mas que ali, pelo menos, propõe uma saída e isso faz com que eles cheguem também, querendo ou não, muitas vezes, né? Com demanda ou não. Mas que a gente vê também que essas demandas, elas surgem também, não sempre, não todos os casos, né? Mas aquilo que se tinha que nunca tem uma demanda, que nunca tem um sofrimento, também não é verdade, não é tão, né, 880 assim. Temos que pensar que justamente no mundo contemporâneo a gente está aí numa nova organização, né? Então nós temos aí a questão dos novos sintomas, que são dos excessos, né? E que tem a ver justamente com traços perversos, né? E que não se trata de uma estrutura perversa, mas, né, de um sintoma aí que traz os seus sofrimentos, né? Mas é o que o Lacan já alertava, né? Essa questão, o que leva o perverso a buscar uma análise, né? O que queres, né? Entende? Porque muitas vezes ele chega, justamente, o personagem do Kevin é encaminhado, é uma questão que ele tem que se tratar e ter o agente, é uma condição da condicional, né? É uma condição, né? E ele tem que se submeter. Agora, ele pode transformar isso para além de uma obrigação, né? Que é justamente ali ele fazer uma formulação de demanda de análise, de poder aí querer sair desse lugar. E o quanto, justamente, eu acho que essa coisa de como é a clínica da infância, a clínica da psicose, a clínica, né, são clínicas diferenciadas e que também nem todos se autorizam, por isso que é a questão que o Norton fala, né? Se autorizar a fazer escuta desse tipo de sintoma. Não. Sem entrar numa questão moral, porque aí não é psicanálise. Não. Mas. Gente, mais alguma questão? Mais alguém? Ver com vocês, né, para a próxima apresentação do nosso Psicanálise Cinema aqui, para a gente ficar, né, nesse tema ainda. Vocês conhecem um filme que chama O Grito da Seda, Le Cri de le Soir? Ai, é muito bacana, é muito legal. É bem final do século XIX ainda, onde eu entendi do filme, vai ser legal ver de novo até e discutir, porque ele tem determinados elementos muito interessantes, né? Onde as mulheres, determinadas mulheres, acabam tendo uma compulsão pela seda. E estes casos são estudados, né, por um psiquiatra famoso, e me parece, eu vou ver nos escritos que eu tenho a respeito, parece que o Lacan também se refere a esses casos, né? Essas mulheres acabam sendo internadas, mas elas acabam tendo. Aí está bem dentro desse intervalo que a gente tem lido, estudado aqui, eu acho que valeria a pena para continuar, porque ele, assim, ele é muito interessante e também sai do lugar comum, né?
A vantagem é que eu tenho o link, então eu não preciso pegar. Então, o filme é falado em francês, está legendado, né? E tem aí algumas observações do seminário a respeito do filme que eu acabei participando. Então, assim, ele é muito interessante, é baseado num caso verídico, né, de que foi como uma febre, né, dessas mulheres tinham uma compulsão, até assim, ficavam muito excitadas do contato com a seda e achava que assim tinha inclusive uma sonoridade, por isso é o grito da seda, e a compulsão era exatamente se masturbarem com esses pedaços de seda que elas acabavam roubando, né, das lojas, e iam presas e iam para o hospício, né? Mas, enfim, o caso especificamente de uma dessas mulheres acaba sendo estudado, né? E é o caso que o filme foca, né? Então, assim, é bem legal, acho que vale a pena. Eu também não conhecia, achei assim muito interessante, até o nome, né? O nome, o Grito da Seda, eu achei bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar, vão achar legal, e tem a ver com esses materiais que a gente está estudando aqui, a tese, né? Do Norton, e também acho que até para a gente aproveitar bem, né, um material que a gente. E um tema, né? Já que a gente está dentro desse tema, vamos aproveitar, né, para continuar estudando e ver um filme que tem a ver com isso. Esse, inclusive, já posso achar e já disponibilizo até para. Porque às vezes eu entendo que às vezes as pessoas acabam não tendo tempo, né? As coisas são muito corridas, aí dá tempo para ver, se for o caso, rever, né? E poder. A gente está podendo discutir no nosso próximo encontro do cinema, da psicanálise e cinema. Inclusive, vou ver aqui o que nós temos de data. Também o ano está acabando, né? Provavelmente é a primeira semana. Né? Seria 7 de novembro? Isso. Então, marcar aqui. Eu sem a minha folhinha de mesa não sou ninguém. Lisiane, esse microfone está desligado. Obrigada, Pedro. Sim, você manda para a gente, Leila, porque Mando, daí a gente mando tem mais sim, tempo, né? Porque é para isso. ver O com calma. Lenhador eu já tinha assistido outras vezes, né? Mas esse, né, da gente ver com calma, É, assistir mais de uma vez. eu não conhecia, achei bem interessante, né? Nunca imaginei que tivesse, né, algo descrito dessa natureza, e vale muito a pena, né? Porque foi alvo de estudos, né? De tão, assim, importante que foi naquele período, né? Mas eu já localizo, deve estar lá no meu pendrive, e já encaminho aí, à medida que vocês vão tendo tempo, podem ver, rever, se for o caso. Bom, e o texto Perfeito, muito que a bom. Jéssica mandou hoje, a gente discute no próximo encontro da clínica, né? Já que a Uhum. maioria não teve tempo de ler ainda hoje, mas como a gente está discutindo os textos, a tese dele, acho que vale a pena a gente, Não, né? ótimo, sim, sim, sim. Aproveitamos o tempo e a leitura. Isso, E o filme, sim. né? Acho que Sim, é isso. sim, para ilustrar, né? Muito bom. Uhum. Então, Beleza. tá, gente. Muito bem, foi um prazer encontrá-los. Boa noite.
Boa noite, Tchau, então. Boa tchau. Até noite, Beijos mais. para tchau. Boa todo noite. mundo. Beijos para Até a todos. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.